Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais uma live. E a live de hoje a gente vai fazer esse aviãozinho. Hoje a live ela está sendo gravada porque ela é uma peça um pouquinho mais demorada, mas ela ficou uma peça completinha. Vocês vão conseguir fazer ela do início ao fim, independente do seu nível do crochê. Sim, o jeito que eu explico é um jeito fácil, claro, e você vai conseguir fazer. Eu dou algumas dicas durante o vídeo com relação a esse tipo de peça. Quando a gente faz uma peça que ela tem um formato 3D, como por exemplo um ursinho, um bichinho, algo do tipo, a gente chama essa técnica de amigurumi. E ela é feita com fio mais fino. Por exemplo, essas bolinhas aqui, ó, foram feitas de amigurumi. Elas são mais delicadas. É um fio bem fininho. Tem até um fio chamado fio amigurumi, que é para usar nesse tipo de peça. E quando a gente usa o fio de malha, eu, Laísa, chamo de abigurumi, porque são peças que ficam um pouco mais robustas e elas geralmente ficam maiores do que se eu fosse fazer no fio de amigurumi. Mas uma vantagem maravilhosa dessa peça aqui é que ela é uma peça rápida de fazer. É claro que ela tem detalhes, tem costura, que são coisas que demoram um pouquinho mais, mas ela é uma peça rápida. E o que eu quero dizer com peça rápida? Que se eu fosse fazer um amigurumi com o fio fininho nesse tamanho aqui, eu ia demorar quase o triplo do tempo, porque rende muito mais o tempo quando a gente faz com um fio um pouco maiorzinho, tá bom? E essas peças aqui para criança são maravilhosas. Por quê? Porque elas não machucam. A criança pode pôr na boca. O que eu uso aqui dentro, já vou falar todos os materiais dessa peça, mas o que eu usei aqui dentro é antialérgico, então não tem problema a criança colocar na boca nem nada. Para lavar é bem fácil, é só colocar na máquina. Claro que para preservar eu recomendo lavar na mão, né? Dar uma esfregadinha com o lado amarelo aqui da esponja, para não ficar tão, né, estragável. Mas é uma peça simples e você pode vender por um valor muito bom e ter um retorno desse valor muito bom também. Por quê? Porque é uma peça que gasta pouco material. Então, para fazer essa peça inteira com todos esses detalhes, eu não cheguei a usar um rolo inteiro de fio premium. Então, considerando ali que o fio premium está em torno de R$ 35, eu devo ter usado uns R$ 30 de material, que é algo barato, considerando que é um brinquedo, que é uma coisa que já tem um valor agregado mais alto. E todos esses tipos de peças que eu tô falando aqui para vocês, por exemplo, de abigurumis, né? Tem esse valor agregado para venda. As peças do nicho de maternidade também são assim. E eu queria falar bem rapidinho, antes de começar a fazer essa peça, sobre esse nicho. O nicho maternidade é um nicho onde a gente vai colocar peças referente a crianças, a bebês, como por exemplo, a decoração de um quartinho de bebê. Esse aqui é o kit maternidade, né? Ele vem com cestinhos aqui dentro, quadrado, redondo. Aqui tem um porta-fraldas, também tem cestinhos que a gente coloca. Esse aqui é um cestinho abauladinho para colocar, né, coisinhas na hora da troca do bebê. E esse aqui é um kit, é um tipo de peça do nicho de maternidade. E junto com esse kit, muitas mamães que estão tendo os filhos, né, que estão grávidas, geralmente procuram algo para decorar o quarto do bebê. E muitas delas procuram por esse tipo de material porque você consegue decorar o quarto inteiro com uma mesma pessoa no mesmo tom. Por exemplo, eu fiz todo o quarto do Isaac, eu fiz tudo nesses três tons, que é o verde, o cinza e o branco. Ou seja, ele tem, igualzinho esse aqui, ele tem um saquinho que fica pendurado no berço dele. Então, esse saquinho ali para colocar algumas coisinhas, né? Antes eu botava chupeta, agora eu boto a mamadeira dele, que fica ali. O tapete também é no mesmo tom do quarto dele. E a gente pode fazer almofadas no mesmo tom. E tudo é juntinho, né? Tudo combina. E muita gente procura por isso. E quando a gente fecha um combo de um cestão que também tem no quarto dele, um kit higiene, um tapete, algum cestinho para pendurar, acaba sendo um valor alto. Por quê? Porque são bastante peças, são peças grandes, são peças demoradas para fazer. E as pessoas que acabam encomendando esse tipo de material já sabem que é uma peça cara, porque a peça normal, sem ser de crochê, tem um valor bem alto. E aí a pessoa ela acaba indo então para o lado mais artesanal, onde ela consegue, né, ter toda a questão de cores iguais. O artesanato com fio de malha, a gente pode valorizar a peça falando que ela é única. Ninguém vai ter igual, porque cada peça é uma peça diferente, porque é pontinho por pontinho. Então, as peças do nicho de maternidade, elas são muito mais fáceis para vender. E esse é um nicho super bacana para isso. Além de que a gente, né, tem muitas pessoas ao nosso redor que ficam grávidas e que a gente dá presente e tudo mais. E eu sou uma pessoa que, desde que eu comecei a fazer crochê, quando eu vou num chá de bebê, ou vou conhecer o bebê que nasceu, geralmente eu levo algo de crochê. Já teve alguns chás em que eu levei
o kit higiene completinho para mamãe, dei de presente, e elas usam muito, gostam e dão aquele feedback. Então, quando você dá para alguém, também é uma forma de você fazer propaganda do seu próprio negócio, que isso é muito bom. E então, tendo em base, né, todo esse nicho, esse tipo de peças, agregar valor nesse sentido para esse nicho, eu criei um curso que se chama O Segredo das Peças Infantis. E esse curso, ele tem um preço muito inferior com relação à quantidade de peças que tem lá dentro. Então, todas as peças que eu fiz pro Isaac, eu fiz o Moisés dele, vou colocar na foto aqui. Eu fiz o kit higiene, eu fiz o tapete, eu fiz o cestão todo com mangueira. O kit higiene, ele tem arame para dar estrutura, para dar a alcinha aqui. Ele tem técnicas de estrutura firme. Ele tem quinas perfeitas para ficar bem pontudinho. Então, você aprende muitas coisas dentro desse curso. É claro que é um curso pago, porque é o meu trabalho, né? Foram aí em torno de 2 anos produzindo essas peças para que eu pudesse ter esse curso completinho. E tem peças que estão sendo adicionadas lá dentro ainda, como por exemplo, esse aviãozinho que vai entrar dentro desse curso. O aviãozinho tem também o balão, que é uma peça que eu nunca vi no fio de malha e que eu ensino a fazer ela aqui dentro. Tem algumas almofadas, né? Tem a almofada estrela, a almofada coração. Tem esse carrinho aqui, ó, que é legal também. É um curso bem voltado para o nicho de maternidade. Aqui na descrição eu vou colocar o link para você poder ver todas as peças que tem lá dentro. E se assim você quiser fazer parte, que é os últimos dias para ter nesse preço promocional, você pode clicar ali e ver todas as peças que tem ali dentro. E assim, se você quiser, você pode adquirir o seu com esse descontinho que tá no preço de 297. Se for fazer a conta ali, fica menos de R$ 20 por peça. E são peças que têm segredos incríveis, como por exemplo o cestão, que eu uso mangueira até na base. Tá bom? É um curso bem completinho. Então, se você tiver a vontade e você quiser fazer parte, assim como muitas alunas já estão fazendo, você pode clicar aqui e adquirir o seu curso com esse valor promocional, tá bom? E na live de hoje, então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer essa peça aqui, que é o aviãozinho. E eu mostro todos os detalhes que você precisa para fazer todos os materiais e tudo mais. Então, vamos ao passo a passo de hoje. Bom, pra gente começar a fazer o nosso aviãozinho, ele ficou a coisa mais lindinha do mundo. Pra gente começar a fazer ele, eu vou usar um rolo de fio de malha. E ainda sobra. Então é uma peça bem econômica. Eu vou fazer nessa cor aqui com vocês agora. E eu só vou mudar um detalhe dessa peça aqui. Que eu vou fazer o seguinte: nessa parte da frente aqui, ó, vocês estão vendo que tem esse detalhe que faz, que é na verdade, né, a diferença entre a base e a altura aqui que vocês vão ver. Essa parte da frente aqui eu vou fazer de branco. Essa partezinha aqui de branco. E aí todo o restante, né, do avião eu vou fazer nessa cor aqui terracota. E essa partezinha aqui da frente eu vou fazer no terracota também. Por que que eu vou fazer isso? Pra ficar um pouco diferente, pra vocês verem que fica bem legal mudar a cor e fica mais parecido com um avião também. E um outro detalhe que eu vou fazer isso é porque quando a gente faz esse tipo de fechamento aqui, ó, que é pegando o ponto, a laçada de trás, né, transformando em underline, ele fica um pouco mais aparecendo essa parte aqui, isso é normal. E como a gente vai fazer com duas cores, isso aqui não vai aparecer, vai ficar bem legal. E já que você está fazendo com duas cores, você também pode misturar as cores do próprio avião. Fazer a asa com duas cores e tudo mais. Isso a gente vai vendo no decorrer e você pode escolher, né, se você vai gostar ou não. Essa peça, ela tem então uma parte principal e três áreas, né, quatro na verdade com essa parte da frente, que a gente vai prender nessa peça principal. E eu chamo essas peças de amigurumi, porque é como se fosse um amigurumi, uma peça em 3D, só que num fio de malha, então ela fica uma peça maior, né? A big de grande, tá bom? E o maior segredo para a gente fazer peças assim de amigurumi, são peças grandes, é a gente usar a agulha menor. Então eu tô aqui com uma agulha 8, eu vou usar 8 porque eu geralmente uso a agulha 9, 10 no fio de malha, no meu fio que eu uso. Para você que está usando algum outro fio, veja qual que é o fio que você usa, a agulha que você usa, e aí você vai diminuir ela. Por quê? Porque eu preciso de estrutura, mesmo que a gente vai usar o enchimento. O enchimento que eu uso é esse aqui, ó, é uma manta ecológica, e ela é antialérgica, tá? E pode ser lavada e tudo mais. Dá para você comprar, ela é bem parecida com uma manta que a gente coloca dentro dos amigurumis mesmo, tá? Bem parecida mesmo. Essa aqui é uma manta que se usa em aquários e lagos ornamentais. Eu sempre uso ela por ela ser antialérgica e ela não soltar resina, tá? Ela não tem resina. Então, para criança e tudo mais, ela é bem saudável.
E aí, tesoura, né? E um último detalhe que eu não tô com ele aqui agora, mas depois eu vou mostrar pra vocês, é ter a agulha de tapeceiro. É uma agulha que a gente coloca o fio dentro, o fio de malha passa dentro de uma agulha bem fininha pra gente fazer acabamentos. É importantíssimo ter agulha de tapeceiro para amigurumis, tá bom? Então, pra começar, eu vou começar fazendo a parte da frente, né? Lembra que eu falei pra vocês que eu vou trocar? Eu vou fazer essa parte aqui de branco e esse aqui com a cor terracota. Então, eu vou começar aqui, eu vou desmanchar uma peça que eu tava fazendo pra usar, porque a gente usa bem pouquinho, tá? Eu vou fazer aqui o início da minha peça. Como que eu faço? Eu pego o fio, coloco na palma da minha mão, dou uma volta, fico assim com esse detalhe. E daí, deixa eu dar um zoom aqui. Eu venho com a minha agulha aqui dentro, pego o fio lá de trás, trago pra frente. Aqui eu dou um pouco de altura, pego o fio e fecho. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto. Então, aqui é o meu primeiro, venho dentro do círculo mágico, pego lá de trás, dou altura, fecho. Tenho o meu segundo, o meu terceiro, quarto, quinto e sexto ponto. Vocês viram que o primeiro eu contei, né? A gente sempre conta o primeiro ponto, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A diferença em contar ou não contar o primeiro ponto é bem simples. Se eu vou fechar a minha carreira com um fechamento de carreira, eu sempre conto o meu primeiro ponto. Por quê? Porque ele vai ser usado. Quando eu faço ponto baixo centrado, a gente usa esse ponto aqui no início. Então eu preciso contar ele também. Faço todos os pontos contando o primeiro, e todos os pontos eles formam esses V's aqui em cima, ó. Só o primeiro que não. Por quê? Porque eu vou formar o V na hora que eu fecho a minha carreira. Então, quando eu fecho ela, eu vou completar o primeiro ponto e eu não preciso contar ele de novo. Ou seja, eu começo contando e no final, quando eu fecho a carreira, ele já está contado. Aqui eu fiz os 6 pontos, eu vou pegar esse fiozinho e vou puxar. Ah, Laísa, mas você sempre fala que a gente precisa ver a quantidade de pontos que a gente coloca no círculo mágico, que é diferente de pessoa para pessoa. Eu concordo. Qual que é a diferença? A gente está fazendo amigurumis. E amigurumis tem que ser, para ele ficar, né, com aquele detalhe um pouco envergadinho, não totalmente reto na parte da frente, eu coloco menos pontos no círculo mágico. Nesse caso, eu vou colocar, então, 6 pontos, que é bem menos do que geralmente eu coloco para ficar um pouco mais envergadinho. Você pode colocar 6, que vai dar certo também. Vou puxar aqui o meu fio um pouquinho, vai ficar ó, um pouquinho maior. No primeiro que está deitado, que no caso né, o meu segundo ponto, eu vou colocar a minha agulha de trás para frente, sim. Pego essa laçada e levo lá para trás. Aqui. E quando a gente faz assim, a gente fecha a nossa peça. E aqui, ó, bem aqui na parte de trás, vocês vão ver que vai ter esse traço. É nesse traço que a gente faz o ponto centrado dessa carreira. Então, eu vou tirar a minha agulha aqui, seguro com o dedo, coloco a agulha aqui embaixo desse fio, ó, que é o mesmo que tá lá, e engato nesse traçadinho que ficou para trás. Se você tem um ponto muito apertado ou um fio muito seco, é bem difícil de puxar esse pedacinho. Então, você pode esticar ele antes de fechar, depois fecha, daí ele vai estar mais fácil. Agora eu engato essa laçada aqui, vou pegar o fio lá de trás e vou trazer para frente. Ó, aqui agora eu vou dar um pouco de altura e vou fechar. Nessa outra carreira, eu vou fazer tudo aumentos. Como que é isso? Eu venho no mesmo lugar, ou exatamente no mesmo lugar, trago o fio para frente, dou altura e fecho. Sim. Agora eu vou procurar o ponto do lado. A gente sempre acha os V's aqui, ó. Vou colocar bem no centro. O centro vira a peça e ela tem que sair, ó, no centro. Tá vendo que tem essas duas perninhas e um traço em cima. Tem que sair ali para eu pegar esse fio e trazer para frente. E aí eu dou altura e fecho e faço mais um no mesmo lugar, porque agora é tudo aumentos. Eu vou fazer isso aqui em toda a carreira, né? Como não estamos ao vivo, eu vou conseguir fazer a peça aqui sem ficar tão longa e vocês podem pausar o vídeo e aí fazendo junto comigo, mas pausando, né? Espera, finaliza e depois volta. Eu vou dar a volta toda aqui na peça e quando eu chegar aqui no início eu volto para mostrar como que a gente faz a outra carreira. Fiz todos os aumentos e ao todo a gente fica com o dobro de pontos, então 12. Buraquinho abriu, você vai pegar o fio do final que ficou pequenininho e você vai puxar. Se o seu fio não fechar por completo, é porque o seu fio ele é muito seco e aí geralmente fica um pouquinho aberto. Mas aqui não tem problema porque aqui vai ficar a parte da hélice, então vai acabar escondendo. Agora vamos para a terceira carreira. Tiro o fio aqui, deixa um pouquinho maior. Venho no primeiro que está deitado, coloco a agulha de trás para frente e levo esse aqui lá para trás. Assim.
Aqui agora, o meu primeiro ponto, ele já é um ponto, ele não é um nó igual no início. Então, eu pego bem no centro dele mesmo. Ó, tem que sair no centro, confere sempre. Engato a laçadinha. Vou pegar o meu fio do rolo e vou trazer pra frente. Aqui eu vou dar altura e vou fechar. Essa carreira toda agora eu vou fazer intercalando um aumento e um ponto baixo. Então aqui eu tenho um ponto, no do lado eu vou colocar um aumento, que é colocar um ponto aqui no mesmo lugar mais um. Assim. Agora no do lado, um ponto. E no outro lado, um aumento. Então, um ponto e um aumento. E uma dica legal, né, para amigurumis é que quando a gente trabalha, né, com uma peça que ela vai ficar no formato 3D, que ela vai ficar um bonequinho, ela não é plana, eu preciso ter estrutura. E aí, para a gente manter essa estrutura, a gente usa ponto baixo centrado. Eu sempre uso em todas as peças que eu faço de amigurumi e a estrutura fica bem melhor. É claro que nesse caso a gente vai colocar a manta dentro, vai ficar um pouco mais firme, né? Vai estruturar a peça para mim. Só que eu sempre uso centrado também para esconder, para ficar tudo fechadinho. E eu acho que o acabamento fica, né, bem perfeito. Vou dar a volta, quando chegar aqui eu volto. Dei a volta, fiz todos os pontinhos e a gente termina com o aumento porque começou com um sozinho. E aqui a sua peça ela tem que começar a ficar assim, ó. Tá vendo? Meio envergadinha. A Laísa não ficou. Se não ficou, provavelmente você deveria ter colocado um ponto a menos aqui. Mas deixa assim mesmo que a gente consegue ajustar um pouco depois colocando a manta e forçando ele pra ficar. Mas geralmente ele fica assim. Aqui agora a gente vai cortar o fio. Deixa um pedacinho cortar. E vamos fazer o acabamento. Então eu puxo todo o fio pra frente. Venho aqui como que eu fosse fazer o fechamento. Levo pra trás. E aqui eu vou pegar só nesse fiozinho de trás, ó. Daí ele fica completinho. E aqui eu não vou ter aquele problema agora que a gente vai começar a fazer o corpinho com o outro tipo de peça ali, né, que fica bem aparente. Aqui o que que eu faço? Eu vou pegando os fios até um fio chegar no outro aqui, aí os dois eu faço um nó. Um nó desse jeito. Aqui eu vou fechar, pegar esse fiozinho e vou cortar, tá? Pronto, a parte da frente tá certinha. Agora a gente vai começar a subir o nosso avião, fazer o corpinho dele. Daí eu vou usar a minha cor, que vai ser a cor do avião, que no caso é a terracota. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, vocês vê que aqui, ó, a gente tem, né, esse Vzinho e tem esse traço atrás. A gente pega os dois. Então eu vou colocar aqui a minha agulha, ó, pegando esse e esse aqui, para dar um pouco mais de estrutura. Assim. Deixa um pedacinho do fio, pego o fio, trago para frente. Aqui eu vou dar a altura e vou fechar. Assim. Vou vir aqui no do lado, vou pegar no mesmo lugar, ó, pegando sempre o fiozinho, o ponto, somente o ponto de trás, para ele ficar com esse traço na frente, e mais essa argolinha ali. Esse fiozinho que era aqui, ó, que é um fio que a gente vai andando, a gente deixa ele aqui no meio do ponto, tá? Dou altura e fecho. E eu vou fazer o quê? Eu vou dar a volta toda até chegar aqui, colocando sempre um pontinho. Aqui você pode contar quantos pontos deu na última carreira. No meu caso, deu 18. Então, eu tenho que ter 18 em todos os pontos aqui, tá? Sem pular. Vou dar a volta toda, quando chegar aqui eu volto para continuar. Fiz a primeira carreira e vai ficar com esse detalhe que ficou bem legal aqui nessa parte. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar mais duas voltas sem fazer aumento nenhum, nem diminuição. Puxo meu fio, venho aqui, ó, de trás pra frente e levo pra lá. Pego no centro do ponto, engato essa laçadinha lá também, pego o fio aqui, trago pra frente, vou dar altura e vou fechar. E vou fazendo isso aqui, ó, em toda a minha peça, pegando sempre no centro. Eu vou fazer mais essa carreira, depois vou fazer o fechamento e fazer mais uma carreira. Ou seja, ao todo vamos ter 3 carreiras aqui sem aumento e diminuição. Daí eu vou voltar depois de fazer todas e pra gente continuar. Fiz as 3 carreiras e agora a gente vai começar a fazer a diminuição, porque eu quero que ele comece a afunilar. Puxo o meu fio, venho de trás pra frente e coloco aqui. Levo pra lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a trabalhar com diminuições, tá? Como que é isso? Coloco a minha agulha normal, vou fazer um ponto aqui normal. Trago pra cima e fecho. Aqui é uma, aí do lado.
2, 3 e 4. Pronto, fizemos 4 pontos. Agora eu vou fazer uma diminuição, que é o seguinte: vou vir no mesmo lugar, no próximo lugar, na verdade, né? E dou altura. Aqui eu fecharia, mas em vez de eu fechar, eu venho direto no próximo ponto e trago para frente. Qual que é a ideia da diminuição? É eu pegar 2 pontos e transformar em um só. Então eu pego todos eles aqui e passo o fio por dentro de todos eles. Olha o que aconteceu. Eu peguei 2 pontos e transformei em um só. E vou fazer isso aqui em toda a carreira, fazendo um ponto, 2, 3 e 4. Fiz 4 pontos, agora a diminuição. Então, vem aqui, dá altura, vem no próximo, dá altura, pega o fio e fecha tudo, tá? Então, vou fazer isso aqui, e daí a última vez também. A gente vai perceber que no decorrer das carreiras, quando a gente for fazer diminuição, pode ser que muitas vezes não bata a quantidade de pontos. Então, eu fiz aqui, né? Eu fiz, sei lá, 3 pontos e uma diminuição em alguma carreira, e aí no final sobrou 2 pontos, não bateu, não fechou. Porque essa aqui vai fechar certinho. Se você fez 6, vai fechar certinho, ó. A última a gente faz uma diminuição e fechou, tá? Agora, se tiver mais pra frente algumas aqui que você for fazer e que não deu, né, ou ficou, não fechou igual, a gente vai ajustando isso no decorrer. E aqui já deu uma pequena afuniladinha, tá vendo, ó? Ficou aqui a bolinha na frente do nosso avião e aqui ficou assim. Agora eu vou fazer 2 carreiras inteiras, sem aumento e sem diminuição. E quando a gente faz aqui, ó, faz o fechamento, traz pra frente, dá altura. Quando a gente chega na diminuição, quer ver? Eu vou fazer até chegar na diminuição. 4. O próximo ponto aqui é uma diminuição aqui, ó. Eu pego no centro dele também, ó. Assim, ó, tá? Pra ele ficar no centro. Vou fazer essa carreira, vou fechar, vou fazer mais uma e vou fechar, daí eu vou voltar. Fiz aqui as 2 carreiras sem diminuições. E agora a gente percebe que já fechou bastante e eu preciso colocar o enchimento. Senão é bem difícil de chegar até lá. Então eu pego o meu enchimento, eu corto em tiras, que eu acho mais fácil, e eu vou colocando lá dentro, tá? Não precisa ficar até o final, nem nada. Ó, eu vou colocar assim, ó, a um ponto de que eu consiga ajustar essa partezinha. Ó, dá até pra eu colocar mais aqui. Eu sempre vou cortando ele assim, porque daí, né, o meu ele vem em placas. Ah, Laísa, mas o meu fio ele é bem estruturado, eu não vou precisar colocar nada e tudo bem. Ah, tudo certo, cada um coloca aquilo que precisa. O meu fio ele é bem estruturado também, eu quase que não precisaria, porque quando eu aperto, ele quase que não mexe muito. Mas como a gente tá fazendo uma peça para criança, pode ser que, né, no decorrer do uso do brinquedo, ele vá ficando é, chato, né? Ele vai apertar tudo. Então, nesse caso, eu recomendo fazer esse tipo de, de enchimento, tá? Por ser criança mesmo. Agora a gente vai fazer, puxa aqui um fio, vem aqui de trás pra frente e leva esse aqui pra lá. A gente vai fazer diminuição de novo. Coloco a agulha aqui, cuida pra não pegar ali a manta e trazer pra frente, senão vai ficar com fiapinhos pra frente. Eu vou fazer aqui, ó, uma, 2, 3 pontos. E depois de fazer 3 pontos, agora a gente faz a diminuição. Pega um e no mesmo lugar, quer dizer, no lugar do lado, a gente fecha e finaliza. E assim fica, né? 3 pontos e uma diminuição. Vou fazer a carreira toda com 3 pontos e uma diminuição. Vou fechar e vou fazer mais 2 sem diminuição nenhuma. Igual a gente fez aqui. Tá? Então, essa aqui com diminuição, 3 e uma diminuição. Depois 2 sem diminuição nenhuma, daí eu vou voltar. Fiz aqui a carreira com diminuição, depois 2 sem. E eu esqueci de falar que aqui tem que ter mais uma. Então, eu vou fazer mais uma sem diminuição. Mais uma certinho com a mesma quantidade. Vou colocar o enchimento e vou voltar. Fiz a outra carreira, coloquei enchimento. E agora a gente vai fazer uma carreira com 2 pontos e uma diminuição. Então, eu vou colocar aqui meu pontinho,
Vou fazer um, mais um, e aqui uma diminuição. Pego os dois e junto. Vou fazer em toda a carreira. Um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição. E vou fazer 2 carreiras sem diminuição nenhuma. Aí vou voltar. Sempre vamos preenchendo, porque se deixar pra preencher aqui no final, fica bem difícil de conseguir chegar até lá embaixo e de deixar redondinho aqui na frente e tudo mais. Agora falta as duas últimas carreiras que a gente vai fazer. Então eu venho aqui, ó, de trás pra frente, puxo essa laçada pra lá, foi demais, um pouquinho. Venho aqui, vou fazer um ponto, que é um ponto normal, e uma diminuição. Um ponto e uma diminuição. Venho aqui, ó, dou altura, faço um ponto, e no do lado, pego um, dou altura, venho no outro, e diminuição. Cuida para quando for fazer isso, não pegar o outro lado ali e acabar juntando, tá? Um ponto e aqui uma diminuição. Aqui um ponto e uma diminuição. E eu lembrei agora que fechou certinho as carreiras, né? Com ponto, diminuição e tudo mais. E para a última carreira, a gente puxa o fio, traz aqui, de trás para frente. E eu vou fazer tudo diminuição. Então, coloco a agulha, engato ali. E tô nesse lugar, já venho no próximo, antes de fechar esse primeiro mesmo. Trago para cima e fecho uma. Daí no próximo. Aqui, venho no próximo, fecho. Duas. E ele automaticamente vai fechando aqui em cima. Porque tá ficando bem apertadinho. Então, aqui. Uma. E a última aqui. A última a gente coloca aqui, ó. Tenta sair aqui no meio, traz o fio, dá altura e fecha. Agora eu vou pegar o meu fio, vou cortar. Puxo tudo isso aqui pra frente. E o fechamento aqui eu faço bem simples, porque ele já ficou fechado, tá vendo? Então eu simplesmente pego aqui um ponto, levo esse fio pra cá, ó. Olha só, fechou. E agora eu vou pegar a agulha, posso pegar a agulha de tapeceiro, pegar esse fio e ir passando aqui por dentro. Tá escondendo ele aqui por dentro mesmo. Então vai pegando aqui os pontinhos. Cuida pra não ficar aparente, né? O fio ele não pode aparecer. Vou pegar a agulha de tapeceiro que vai ser melhor. No momento eu não sei onde tá a minha agulha de tapeceiro, então a gente pode usar uma agulha mais fininha, pra trazendo aqui pelo meio. Com a agulha de tapeceiro eu gosto de trazer o fio aqui e daí aproveitar que tem um enchimento e eu vou fazendo o seguinte, eu vou trazendo o fio. Eu peguei o fio que não devia, ó. Eu vou trazendo o fio e eu passo pelo meio, eu vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá, daí ele fica bem preso. Então, quando eu achar a agulha de tapeceiro, eu vou fazer isso e daí eu vou cortar o fio, tá? E o tronco, aqui tá pronto, da nossa peça, o tronco tá pronto. É assim que ele fica, tem que estar bem firminho, né? Bem certinho. Agora a gente vai fazer as asas, o parte daqui de cima e a hélice aqui na frente. Eu vou começar com a hélice com vocês, que é o mais fácil. Como eu fiz essa parte aqui de branco, eu vou colocar aqui agora a cor cinza. A hélice vai ser a cor terracota. Essa vai ser a cor da hélice. Se você fizer tudo numa cor só, você faz a hélice só com a outra cor. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um fechamento de peixinho, que é para fazer um nó inicial. Puxa, estica, ajusta, né? E aqui eu vou fazer 9 correntinhas. Então, pego o fio, vem aqui uma, duas. Ah, um segredo, faz bem apertado, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tem que fazer apertado, vai apertando com a mão, porque senão não vai ficar retinho, ele vai ficar molenga.
Agora eu vou voltar e eu vou pegar só a laçadinha de cima aqui, ó. Vem aqui e eu faço um baixíssimo, que é já passar. Só que eu pego na oitava correntinha, porque a 9, se eu pegar a 9, ela vai desmanchar. E vou fazendo isso aqui, ó, em toda a minha peça. E lembra de fazer bem apertado. Ah, mas tá entortando. Às vezes entorta porque a gente tá colocando tensão. Só que depois a gente vai desentortar com a última carreira. Só que ele vai ficar firme, isso que é o importante. Aqui, ó. E o último aqui. Assim, ó. Se a gente deixar, ele já vê que vai ficando bem firme. E agora, o que que eu vou fazer? Tá vendo que aqui no início tem esse nó inicial? Eu vou desfazer esse nó. Sim. Vou deixar assim. Com esse fio aqui a gente vai esconder depois. Vou pegar aqui o meu fio do rolo e vou fazer uma correntinha. E agora eu vou pegar nesse fio que tá aqui, ó, que eu virei, eu fiz essa carreira, daí eu virei a peça. E eu vou pegar nesse que tá aqui, ó, pegando a partinha de cima e vou fazendo mais uma carreira de baixinho. E vai contando até dar 8. Então, deu 1, 2, 3. Aqui, na verdade, é o 5, 6, 7 e 8. Ó, assim. Vou pegar o meu fio e vou cortar. Puxo tudo isso aqui pra frente. Aqui. E vou levar esse fiozinho aqui, ó, pra cá. Ó, tá vendo como é que ficou? Essa aqui é o desenho da hélice da frente, tá? Dá pra usar essa de trás também. E aí, com a agulha de tapeceiro é bem mais fácil. Mas vou fazer com agulha normal, até pra quem não tem, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois fios e eu vou passando aqui pelo meio, ó. Então, eu vou trazer ele pra cá. Daí, vou pegar o próximo, fazendo assim, ó, desse jeito, tá vendo? Ó. E vou andando e vou fazer a mesma coisa com esse outro aqui, ó, do outro lado. Que é o outro fio que eu tirei o nó. Então, eu vou trazer pra cá. Como ficou bem apertado, fica mais difícil, tá? E eu vou trazendo esses dois fios até eles se juntarem. E quando eles se juntarem, eu faço um nó pra ficar bem preso, daí corto as beiradinhas. Como essa parte vai ficar na parte de dentro, não vai aparecer muito. Ó, puxa aqui. Pronto. Deixa ele bem retinho. Pega esses dois aqui, ó. E faz um nó. Dá pra botar um pinguinho de cola pra reforçar e corta esses dois aqui. Esse aqui a gente vai colocar aqui no meio, né? Como que a gente coloca aqui no meio? Eu vou pegar o fio branco, que é o oposto da cor desse aqui. Corta só um pedaço. E eu vou pegar aqui, ó, no meio. Tô vendo que tem essa parte aqui, ó, tem o buraquinho e tem os dos lados, né? Eu pego os dois do lado. Mas eu vou pegar de um jeito que ele não vai ficar muito retinho, para ele ficar de lado. Isso eu preciso lembrar depois, na hora de fazer, de colocar as asas, tá? Então eu vou fazer assim, eu vou pegar o fio, trago pra cá, ó, nesses dois, tá vendo? Fiz assim. E eu vou abraçar a minha hélice. Eu coloco ela aqui, bem no meio. Pego esse fio e eu começo a dar voltas aqui, ó. Deixa bem retinho, bem certinho.
Eu vou dar voltas aqui. Vou pegar o outro, vou dar voltas também. Vou passar mais uma vez ali por dentro. E aí vou fechar. Deixa eu mostrar esse aqui. Quando tá gravando é mais difícil, mas ó. A gente passa ali, eu dei 3 voltas com o fio por dentro, né, de um lado, depois de outro, e eu dei um nó. E deixei o nó aqui, ó. E esse fio depois eu fui escondendo, tá? Vou fazer isso aqui depois, mas calma, porque aqui na câmera tá um pouco difícil de mostrar, porque eu não consigo deixar ele em pé. Mas aí eu vou aprender, e aí no final, quando eu chego aqui embaixo, eu faço um nó, e esse fio eu levo aqui por dentro e corto também, tá? Então assim fica a nossa hélice. O nosso avião, ele tem essa partezinha aqui, ó, que fica em cima. A gente vai fazer essa partezinha agora. Então, essa partezinha a gente faz 2 vezes a mesma coisa, tá? Então, eu já fiz uma aqui, ó. Vou fazer mais uma igual. Só que uma a gente faz cortando o fio normal, faz o fechamento. Aqui fica tudo prontinho. E a outra a gente deixa um fio bem maior para prender no avião esses dois, tá? Então, eu vou deixar aqui só um pedacinho, vou fechar. E aqui eu vou fazer o meu nó inicial, igual a gente fez ali na hélice, tá? Aqui eu vou fazer 4 correntinhas. Eu venho aqui, ó, com a minha agulha, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Tenho 4, agora eu vou vir na terceira, pegar só a parte de cima, vou fazer um ponto baixo. Vou fechar. Vou vir na próxima, vou fazer um ponto meio alto. Dou uma laçada, venho aqui, trago pra frente, pego o fio e tiro tudo. Agora eu vou fazer uma correntinha, assim, ó. E agora um ponto alto. Então, eu dou uma laçada, venho aqui, 1 e 2, tá? Aqui. E esse fio eu vou cortar grande, grande mesmo, ó, cortei bem grande. Puxo tudo isso aqui pra frente. Assim. Esse fiozinho aqui, ó, do início, que tem um nó, a gente solta o nó. Tira o nó. Puxa o fiozinho. E vem trazendo ele até aqui pela parte de baixo, retinha. Até aqui. E aqui eu vou fazer um nozinho pra fechar. Pode ser só um laço, assim. É melhor ser um nó mesmo. Daí fica mais preso, tá? E o meu fio, ele ficou aqui desse jeito. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha pecinha que eu fiz, né? As duas que eu fiz igual, ó. Eu vou juntar. E o meu fio mais comprido, eu vou juntar elas junto. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse fio que tá aqui, vou deixar ele pra fora. Aqui, ó. Vou vir com a minha agulha, passando por tudo isso aqui e vou trazer o fio aqui pra cá. Sim. Todos esses fios aqui que já estão com nós, a gente pode cortar. Daí não atrapalha. Ah, mas o nó ficou muito rente. Você pode passar uma cola que daí não vai soltar, tá? Aqui. Vou vir aqui bem na pontinha, ó. Vou trazer o fio e já vou passar por dentro dessa laçada. O que que a gente faz aqui? A gente faz um baixíssimo, dando a volta em toda a minha parte aqui, ó. Por quê? Pra eu juntar bem, e aí eu vou prendendo com baixíssimo, e eu vou dando a volta pra ficar bem certinho. Dava pra fazer só um e prender só um, só que ele não ia ficar firme. Então, sempre quando a gente colocar dois, fica bem mais firme. Aqui, ó. Ó, eu tô formando essa trança aqui do lado. Claro que vai ficar só em um lado aparecendo, né? O outro lado não vai ficar assim. Mas como é pequeno e tá em cima, não tem problema. Pronto, cheguei aqui. Se a gente ajeitar, fica bem certinho, ó. Trago todo esse fio pra frente. E esse fio aqui é o que a gente vai usar para prender no nosso avião. E aqui, como é que a gente faz, ó? Eu tô com a minha hélice, e aqui eu não prendi ainda, né? Mas eu vou prender. E assim que eu prender ela, lembra que eu preciso deixar a hélice de ladinho. Então eu coloco aqui na mesa, assim, de ladinho. É, aqui, ó, como é que tem que ficar, ó, assim, de ladinho. Desse jeito que eu quero que ela fique, né? Como que o avião estivesse reto, só a hélice ali em pé. E eu vou encaixar essa minha peça bem aqui na parte de cima.
tá bom? E como é que eu faço esse encaixe? Eu faço isso com todas as peças, tá? Até com a asa depois. Você tem o fio que sobrou, que é um fio grandão, e eu vou pegar a agulha de tapeceiro, é que eu tô sem pra mostrar, mas eu vou pegar a agulha de tapeceiro, eu vou passar ela pro outro lado, eu vou fazendo isso aqui, ó, zigue-zague, nessa parte aqui de cima, tá? Ó, zigue-zague ali. Só que quando eu faço pra vir para um lado ou ir pro outro, eu pego alguma coisa aqui de baixo. E eu uso a própria linha da minha peça. Então eu pego esse fio aqui, ó, vou passar pro lado de lá, passando aqui por dentro de uma pecinha, então eu pego e trago pra lá, ó. Vai ficar lá. Agora eu venho dentro da minha própria peça. Pego o fio e trago pra cá. Tá vendo, ó? Veio pra cá. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto. Geralmente eu gosto de pegar dois aqui, ó. Tipo, um tracinho, um ponto inteiro, né? Pega um outro ponto, porque aquele ali é o que já tava, e vou trazer pra cá. Todo esse fio. Agora, pra vir pra cá, eu trago no meio dessa peça aqui. Pego no meio da minha, o negocinho aqui em cima e trago pra cá. Agora, pra vir pra cá, eu vou pegar essa e vou trazer pra cá. Ó, tá? Só que daí, geralmente, ele tomba. Por quê? Porque eu tô fazendo toda a tensão pra esse lado. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar algum ponto aqui da frente, trago pra cá e faço o contrário. Então, antes, quando eu vinha com o fio, eu trazia a minha peça por baixo dele. Agora a gente faz ao contrário. Então, agora eu venho aqui, ó, no fio aqui embaixo, trago pra cá e quando eu vou subir pra lá, eu subo no meio da peça. É uma costura, só que é uma costura em que eu vou pegando tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, tá? E fui fazendo aqui o meu zigue-zague até chegar lá. Aqui, ó. E pronto. Quando eu chego bem aqui na parte da frente, eu faço um nó no próprio fio e esse fio eu levo pra dentro e colo no finalzinho, tá? E aqui vocês vão ver que vai ficar bem pezinho, vai ficar bem retinho, ele fica, tá? Ó. E aqui fica o desenho aqui da frente. Eu escolhi deixar essa parte maior na parte de cima aqui. Se fizer o contrário, ele fica reto, então tem que pensar bem, né? E olhar esse detalhe aqui, tá? E assim ele ficou, né? Bem preso aqui. Agora a gente vai fazer as asas. Para fazer as asas, aqui eu não uso a técnica de fazer uma, fazer outra e juntar, igual na parte de cima. Aqui eu uso a técnica de fazer como se fosse um cone e depois a gente achata ele. Então eu vou vir aqui, ó, e eu vou fazer 5 pontos no círculo mágico. Faço meu círculo mágico e faço 5 pontos. 2, 3, 4 e 5. 5 pontos, aqui eu vou fechar. Essa aqui é a parte mais trabalhosa do avião, tá? É a mais complicadinha porque é difícil de fazer, de botar os pontos mas dá certo. Puxo aqui o meu fio, venho aqui, ó, no meu ponto de trás, levo essa laçadinha pra lá, e aqui a gente não vai fazer aumento, a gente vai fazer tudo 5 pontos. Então fica bem apertado mesmo, mas é centrado, então lembra de pegar aqui no centro, colocar essa laçadinha aqui, e aqui atrás. Fecha. Vou vir no próximo. 2. No próximo. 3 e tem que dar 5 também. E aí dá pra ir fazendo assim, ó. Vai subindo os pontos pra isso aqui ficar pontudo. Fica mais fácil, fica mais bonito. Aqui é o quarto. E o quinto. Pronto. Assim. Fechei aqui. E agora a gente tem que fazer mais uma carreira assim. Porque é o início da asa. Então eu puxo aqui, ó. Venho de trás pra frente.
Leva pra lá. Vem no centro. Traz pra frente. Como é agulha pequena, é um fio mais sequinho e tudo mais, é difícil mesmo. Aqui. Da altura, fecha uma. Vem aqui na próxima. Duas. Aqui. Três. Esse fio aqui do início, vamos cortar porque fica atrapalhando. 4 e 5. Pronto. Pior parte passou. Agora a gente vai começar a abrir essa asa, tá? Então eu fiz os meus 5 aqui. Ajeita. Dá pra achatar, ó, pra ele ficar assim, que esse aqui é a pontinha da asa. Agora a gente vai fazer uma carreira com um ponto aumentado e 2 pontos normais. Eu vou puxar aqui, ó, venho aqui no meu lugar, fecho. E aqui vocês vão ver que vai dar aquele esquema que eu falei que vai ficando um pouco diferente a questão das carreiras que não vão fechar com as mesmas quantidades de pontos, tá? Coloco a agulha aqui, engato ali, trago pra frente, faço um ponto, venho no próximo, vou fazer um aumento. Então, eu comecei com um sozinho, e aqui eu vou fazer um aumento, que é fazer um no mesmo lugar mais um, tá? Já abri já. Agora no do lado, vou fazer um ponto, mais um ponto, e no outro aqui um aumento. Que é colocar um e mais um. Vocês viram que ficou com um ponto no início só, né? Porque a quantidade de pontos não dá bem certinha. Venho aqui, venho no fechamento, fecho. Coloco a agulha e faço uma carreira sem aumento nenhum, tá? Vou fazer aqui a carreira e daí eu volto pra continuar. Agora eu vejo que começou a dar uma pequena abertura aqui. Pode ir achatando, tá? Não precisa colocar enchimento aqui, ele fica bem firme. Agora a gente vai fazer uma carreira com um aumento e 2 pontos. Um aumento e 2 pontos. Seria a mesma carreira de antes, na verdade, né? Então, vou colocar aqui, ó. Um ponto. Um do lado. Vou fazer um aumento. Um e mais um. Agora, um ponto. Do lado, mais um. E aqui um aumento. Um e um. E agora fazer 2 pontinhos. Ó, já abri um pouquinho mais. Vou fazer agora uma carreira. Na verdade, são 2 carreiras sem aumento. Tá? 2 carreiras sem aumento. E daí eu vou voltar. O que eu fiz, na verdade, foi fazer uma carreira, tá? Porque eu tinha feito um aumento, eu fiz uma carreira, eu vou fazer mais uma carreira com aumento para ela abrir um pouquinho mais. Então, em vez de fazer 3 aqui, eu fiz uma com aumento, uma sem, e agora eu vou fazer mais uma fazendo um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Então, eu coloco aqui a agulha, ó. Vou colocar um pontinho, no do lado um aumento, que é um ponto, no mesmo lugar mais um. E vou fazer assim por toda a carreira, com um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. E aí, para finalizar, eu vou fazer mais 2 carreiras sem aumento nenhum, e daí eu volto pra gente finalizar e grudar no avião. Terminei a asa, ela fica assim, ó. Ela fica pequenininha aqui e vai abrindo. É claro que ela ficou aberta, né? Mas não precisa colocar nada porque a gente vai fechar. Cortei o meu fio, corta um fio um pouquinho maior.
Aqui a gente faz o fechamento e traz o fio aqui pro cantinho, ó. Aqui pro cantinho. Como é que a gente faz para prender no avião? Precisamos ter como base essa partezinha aqui, vai ficar aqui, e aí eu vou colocar no avião, aqui ó, nessa parte da frente. Então eu tô com essa parte aqui, e eu vou colocar aqui. Automaticamente ele vai ficar mais de ladinho, tá vendo? Eu vou fazer uma outra asa igual, tá? Depois eu faço, mas eu vou colocar aqui, ó, e ele vai ficar aqui. Ele vai fazer essa queda, porque aqui já tem uma queda. Como que eu vou prender essa asa? Com agulha de tapeceiro, que eu não achei ainda. A mesma coisa como eu fiz aqui. Passo pro outro lado, pegando aqui embaixo e volta pegando em cima. Pegando embaixo, pegando em cima, pegando embaixo. Depois volta pra cá, aqui faz um nó e trava ali no meio. Gente, é assim que a gente faz o avião. E ele fica desse jeito aqui no final, ó. Ele vai ficar com a asa bem presinha aqui, essa parte aqui e aqui ficou assim. Se você achar que a sua asa ficou muito pequena com relação ao seu avião, você pode começar com 6, que daí ele automaticamente vai abrir um pouquinho mais a quantidade aqui no final, tá? É simplesmente isso. E essa peça aqui, ela vai estar dentro do curso peças infantis. Deixa eu mostrar como é que ele ficou prontinho. A costura aqui do lado, você pode costurar do jeito que eu ensinei no vídeo. Aqui eu usei agulha de tapeceiro quando eu fiz essa peça. E essa alça aqui, ó, se por um acaso você achou que ficou muito apertada, muito fininha aqui, você pode aumentar o círculo mágico. E também pode, nesse início aqui, ó, fazer mais aumentos. Você é livre para fazer o que você quiser. E é até bom a gente testar isso para chegar, né, do jeito que a gente gosta das nossas peças. Para incrementar, você consegue colocar também janelinhas aqui do lado. E nesse caso, eu recomendo fazer janelinhas com um fio de amigurumi. Faz quadradinhos e cola aqui, ou redondinhos, vai ficar bem legal. E você pode também colocar a turbina, né? Alguém falou que faltou a turbina aqui embaixo. Nesses dois, faltou. Mas eu achei que ficou bom assim, até porque o meu bebê, ele é pequenininho ainda, ele tem 1 ano e 7. E ele brinca assim, se tiver muitos detalhes pendurados, é capaz de ele arrancar fora. Eu gostei bastante do resultado assim. Se você quiser fazer um avião maior, você pode usar um fio mais grosso. Então, você pode usar o fio dobrado, ele vai praticamente dobrar de tamanho. Ou você pode fazer mais aumentos. Então, você aumenta a parte aqui, faz mais 2 carreiras a mais. E depois vem trazendo essa mesma sequência de diminuições até o tamanho que você quiser. E a asa, ela também ela é bem igual, né? Você vai seguindo aqui, chegou aqui no tamanho, você vai abrindo e aumentando mais. Ele é bem didático nessa questão. E você também pode fazer ele menor, usando um fio mais fino. E aí eu recomendo usar fio mais fino mesmo, porque quando a gente usa um fio muito grosso, uma peça muito pequena, ele não fica nada delicado. E como a gente está trabalhando com crianças, com peças delicadas, peças fofinhas, não posso ter uma peça totalmente, né, esquisita. Então a gente faz uma peça um pouco mais delicadinha, num tamanho onde essa grossura do fio de malha não fica tão, né, impactante, tão grosseira, tá bom? E eu quero ressaltar mais uma vez que se você quer adquirir o curso de peças infantis, aqui embaixo vai estar o link. E esse curso, ele é tão completo que você consegue criar todo o cenário. Eu dou várias dicas ainda sobre isso. Você cria todo o cenário do seu cliente ou da pessoa que você vai fazer, que às vezes a gente quer ser, às vezes a gente quer, tem um netinho que vai nascer, ou a gente vai ser mãe, e a gente quer fazer pra gente mesmo. Eu dou dicas do que você pode colocar lá dentro e coisas de como combinar. E uma coisa muito legal é que um jeito da gente cativar os clientes, se você for trabalhar com esse tipo de nicho, a pessoa, vamos lá, ela fez o quarto inteiro, o kit de higiene, o tapete, o cestão e uma almofada, ela encomendou com você. Você pode dar para a pessoa de presente alguma coisa também feita nas mesmas cores. Por exemplo, esse aqui é um aviãozinho que você pode dar de presente. Vai que você tem um fio lá que faz um tom sobre tom e que tá usando e você não quer usar um fio residual, faça um desse e entregue. A pessoa vai ficar tão feliz que você não vai nem imaginar. Ou você pode fazer uma peça menorzinha, que nem eu ensino no curso, que é um pitch, que é um passarinho. Meu filho chama passarinho de pitch. E aí eu apelidei de pitch muita gente também. É um passarinho bem pequenininho que você pode, né, tá fazendo ali e dando de presente. A pessoa vai receber em casa, você vai entregar, ela vai ver que tem aquele mimo tão bonitinho e tão importante. São peças que a gente consegue fazer, porque quando a gente vende um quarto inteiro para alguém, tem um valor agregado bem alto. E a gente consegue ali ter esse retorno pra gente, então dando um brinde assim não vai fazer tanta diferença, tá bom? E lembrando então que o curso ele tem em torno de 15 peças, sendo que o kit higiene eu conto como uma peça, mas dentro dele tem 4, 5.
E lá dentro tem dois tipos de kit higiene, que é um que é mais arredondado, então ele tem uma tampinha bem curvada, e um outro que ele é bem pontudo, que é esse aqui, né? Que as quinas elas são bem retinhas. Você pode escolher, você pode fazer os dois. É um curso bem completinho mesmo, voltado para esse início de maternidade. Se você tiver qualquer dúvida, aqui embaixo na descrição você pode escrever nos comentários, eu vou estar auxiliando, vou estar ajudando. Você pode mandar mensagem lá no Instagram também e pode entrar em contato pelo WhatsApp, que está ali na página, nesse link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu espero que você aproveite muito. São os últimos dias nesse valor promocional. Então, se você quiser ter acesso a esse curso tão completinho assim, não esqueça, né? Não deixe para depois, que depois o preço aumenta e não volta atrás, tá? E só o precinho de 297 você consegue pagar todo o curso se você vender um kit higiene, por exemplo. Porque o kit higiene tem um valor agregado bem alto. Então, pensa nisso, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Faça o aviãozinho, me mostre lá no Instagram, que eu gosto muito de ver a peça de vocês pronta. E a gente se vê na próxima live. Um beijo, um abraço e bom crochê. Tchau, tchau.